A situação no mercado de petróleo e gás tem se tornado cada vez mais complexa, com movimentos estratégicos que desafiam as previsões anteriores sobre as relações comerciais globais. A Europa, embora busque reduzir sua dependência energética, se vê em uma encruzilhada quando se trata de equilibrar suas necessidades e os esforços para diversificar suas fontes de energia. As sanções que visam restringir o comércio de petróleo e gás têm se mostrado desafiadoras, e longe de simplesmente ceder, novos caminhos e parceiros surgiram. O que isso implica para o futuro energético da Europa? A dinâmica entre as forças globais e as necessidades internas está mais interconectada do que se imaginava, com novas estratégias sendo adotadas para garantir o fluxo contínuo de recursos essenciais, enquanto interesses políticos e econômicos se entrelaçam de maneiras inesperadas. A estratégia energética da Rússia tem provocado ondas de impacto em todo o continente europeu, com repercussões que vão além da economia. Moscou tem adotado uma abordagem astuta para reforçar sua posição como fornecedor de energia, utilizando novas rotas e métodos inovadores para contornar as restrições impostas pela União Europeia. Enquanto Bruxelas tenta frear as importações de petróleo russo, a Rússia tem se mostrado hábil em reconfigurar sua rede de distribuição de energia, criando alianças incomuns e navegando por caminhos que muitos consideravam fechados. Com os embargos da União Europeia, o Kremlin se viu desafiado, mas não derrotado. Ele foi capaz de redirecionar suas exportações de petróleo, fornecendo energia a nações que desafiam as sanções e estão dispostas a seguir um caminho alternativo, ignorando as pressões da comunidade internacional. Isso coloca a União Europeia em uma situação complicada. Como pode garantir suas necessidades energéticas enquanto mantém a pressão econômica sobre a Rússia? Países como Espanha, França e Alemanha, que formalmente adotam uma postura contrária ao Kremlin, continuam comprando petróleo e gás de maneiras que eludem os embargos, frequentemente desafiando a retórica oficial da União Europeia. A Rússia tem ido além de sua função tradicional de fornecedora de petróleo. Ao invés de seguir as normas internacionais, o país tem moldado novas táticas de exportação para garantir seu papel crucial na Europa. Uma das táticas mais surpreendentes foi o uso do método de transferência de petróleo de navio para navio, uma operação que envolve trocas no alto mar, longe da visibilidade dos sistemas de monitoramento ocidentais. Essa prática tem sido vital para manter o fluxo de petróleo russo sem a interferência direta das autoridades da União Europeia. Além de conseguir burlar as sanções, esse procedimento também tem permitido que a Rússia continue abastecendo países da Europa Central e Oriental, como Hungria e as repúblicas bálticas, que têm uma grande dependência de recursos energéticos russos para manter suas economias. O processo de transferência de petróleo tem sido realizado em locais remotos, como o Mar Egeu, onde os navios russos podem operar sem serem detectados. Uma inovação ainda mais ousada da Rússia é a criação de sua chamada Frota Invisível, uma série de embarcações que desativam seus rastreadores e se movem em zonas onde a vigilância ocidental é mais fraca. Esses navios, de origem muitas vezes desconhecida, cruzam o Mediterrâneo sem levantar suspeitas, desafiando as tentativas de controle da União Europeia e do G7. Ao operar fora dos limites do monitoramento tradicional, os russos evitam o pagamento de taxas e impostos sobre o petróleo, enquanto continuam a alimentar a máquina econômica de Moscou. Essa abordagem tem gerado preocupações crescentes sobre a eficácia das sanções da União Europeia e seus impactos potenciais sobre as economias do bloco. A capacidade da Rússia de manter seus negócios de energia em funcionamento, apesar dos bloqueios impostos, pode desafiar a estrutura de controle ocidental e redefinir a dinâmica do mercado de energia global. Além disso, outro ponto estratégico utilizado pela Rússia é a cooperação com países que, embora formalmente aliados da União Europeia, têm permitido o fluxo de petróleo russo através de suas águas territoriais. A Grécia, por exemplo, tem desempenhado um papel crucial nesse processo, atuando como um facilitador importante para o Kremlin. Embora o governo grego tenha tentado demonstrar sua adesão às políticas da União Europeia, incluindo a implementação de algumas manobras militares destinadas a bloquear o comércio ilícito de petróleo, a realidade é mais complexa. Existe uma forte evidência de que empresas gregas, em particular os armadores do país, têm oferecido suporte logístico essencial
crucial para a Rússia. Esses armadores, que historicamente venderam parte de sua frota de petroleiros para Moscou, têm se tornado peças-chave no funcionamento da chamada Frota Fantasma russa. Essa colaboração tem sido vital para a manutenção das operações de exportação de petróleo da Rússia. Os armadores gregos, além de fornecerem os navios necessários, também facilitam a movimentação de petróleo para mercados internacionais, muitas vezes em águas distantes das rotas principais, dificultando a detecção por parte das autoridades ocidentais. Essa rede de apoio logístico tem permitido que o petróleo russo continue a ser comercializado em várias partes do mundo, apesar das sanções internacionais impostas pela União Europeia e outras potências ocidentais. Além disso, o uso de pontos escuros no Mediterrâneo tem se mostrado uma estratégia cada vez mais eficaz para esconder essas operações. A Rússia escolheu cuidadosamente regiões onde a presença militar e de vigilância das forças ocidentais é reduzida, tornando essas áreas ideais para realizar transbordos de petróleo sem serem detectados. O Mar Egeu, por exemplo, tornou-se um local estratégico, com a Rússia utilizando suas águas menos monitoradas para realizar as transferências de petróleo de navio para navio. Esses pontos de transbordo são quase inacessíveis para os radares e sistemas de rastreamento, o que dificulta a interceptação das operações. As rotas alternativas, muitas vezes em zonas menos vigiadas, também ajudam a ocultar a movimentação do petróleo russo, tornando mais desafiadora a tarefa de monitorar e interromper essas transferências. Essas manobras não são apenas uma questão de evasão de sanções, elas refletem a habilidade estratégica da Rússia em manter suas operações comerciais em pleno funcionamento, contornando as políticas econômicas ocidentais. O Kremlin, ao continuar a exportar petróleo através dessas vias alternativas, não só mantém sua economia funcionando, mas também desafia diretamente o impacto das sanções impostas pelo Ocidente, desafiando o sistema de controle internacional. Ao mesmo tempo, a Rússia consegue manter sua influência sobre a energia global, principalmente em relação aos países da Europa Central e Oriental, que continuam dependentes de suas exportações de gás e petróleo, apesar da pressão da União Europeia para cessar tais importações. Ao fazer isso, a Rússia também exacerba as divisões dentro da União Europeia, já que países como Grécia, Hungria e alguns da Europa Central veem suas necessidades energéticas como uma prioridade superior às questões geopolíticas com Moscou. Esse paradoxo revela um conflito mais profundo dentro do bloco europeu. Como continuar a lutar contra a Rússia em um cenário global, enquanto ainda depende de suas exportações para manter a estabilidade econômica interna? A Rússia, ao sustentar esse fluxo de petróleo, contribui para a continuação de uma dinâmica energética que coloca a Europa em uma posição difícil, forçando-a a reconsiderar suas opções e a resposta coletiva frente a Moscou. Essas operações também ressaltam as vulnerabilidades das atuais estruturas de monitoramento e sanção, colocando em questão a eficácia dos mecanismos de controle existentes. Enquanto as sanções visam enfraquecer a Rússia economicamente, o país tem mostrado uma capacidade impressionante de adaptação, utilizando a complexidade das rotas alternativas e a cooperação com aliados estratégicos para contornar os bloqueios. Dessa forma, o Kremlin não apenas protege seus interesses, mas também desafia as fundações da ordem econômica global, revelando um novo jogo geopolítico, onde as regras parecem ser constantemente reescritas à medida que os recursos energéticos continuam sendo uma das peças-chave no xadrez global. O comércio ilegal de petróleo russo tem gerado ondas de impacto não só para Moscou, mas também para os países da União Europeia, que agora se veem em uma situação de complexa dualidade. Apesar das tentativas da União Europeia de intensificar a pressão econômica contra a Rússia com a imposição de pesadas sanções, o cenário real é mais intricado do que parece. Vários membros da União, especialmente aqueles que dependem fortemente de combustíveis fósseis, continuam a buscar formas de contornar as restrições e garantir o abastecimento de energia russo. Isso levanta sérias interrogações sobre o verdadeiro alcance das sanções e a eficácia delas na alteração das dinâmicas econômicas globais. Por sua parte, o governo russo tem se mostrado altamente adaptável, desenvolvendo métodos engenhosos, como o uso da flotilha fantasma e outras operações clandestinas
clandestinas de comércio de petróleo, para manter-se como um fornecedor essencial de energia, mesmo diante das proibições internacionais. Com essa postura, Putin tem conseguido não apenas superar os obstáculos impostos, mas também tirar vantagem da vulnerabilidade econômica da Europa, que agora enfrenta um dilema difícil. Enquanto é pressionada a cortar laços com a Rússia, ainda encontra-se dependente de suas exportações de energia para manter sua economia em funcionamento.